Olá, muito boa tarde. Este é o programa da Igreja Católica. Teologia para Todos é a proposta que nos chega da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa para o próximo ano letivo. São itinerários formativos que vamos conhecer dentro em pouco com o Padre João Lourenço e também Juan Ambrósio, hoje entre nós. Para já, os temas da atualidade religiosa. A oração pela conversão de quem promove o terror marcou o encontro do Papa com peregrinos de todo o mundo na Praça de São Pedro. O Papa Francisco rezou no Vaticano pelas vítimas dos recentes ataques terroristas no Bangladesh e no Iraque, que fizeram dezenas de mortos e feridos. O Papa rezou em silêncio durante alguns instantes, antes de recitar uma Ave Maria com os peregrinos e visitantes na Praça de São Pedro. Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti dell'attentato avvenuto ieri a Dacca e anche a quello avvenuto a Baghdad. Preghiamo insieme. Preghiamo insieme per loro, per i defunti e chiediamo al Signore di convertire il cuore dei violenti accecati dall'odio. Ave o Maria, piena di grazia. No Jubileu da Misericórdia, o Papa evocou a celebração da memória litúrgica de Santa Maria Goretti, que se assinala a 6 de julho. A santa italiana foi morta em 1902 por ter resistido a uma tentativa de violação. Nell'anno santo della misericordia mi è caro ricordare che mercoledì prossimo celebreremo la memoria di Santa Maria Goretti, la ragazza martire che prima di morire perdonò l'uccisore. Ma questa ragazza coraggiosa merita un applauso di tutta la piazza, Após a oração, o Papa argentino saudou os vários grupos de peregrinos presentes na Praça de São Pedro, incluindo fiéis da Diocese de Bragança-Miranda. Depois de ter apresentado o pedido de resignação ao Papa em abril, recebeu um pedido de Francisco, ser arcebispo de Évora durante mais um ano. Foi no dia em que celebrava 50 anos de ordenação sacerdotal que Dom José Alves comunicou que o Papa lhe pediu para ser arcebispo de Évora durante mais um ano. Um gesto de confiança do Papa que agradece e motiva para o trabalho de preparação do plano para o próximo ano, mesmo sem querer fazer grandes projetos. Já não é tempo de eu começar a fazer grandes projetos. Tenho estado a trabalhar com os meus colaboradores, e isso eu faço tranquilamente, não é? No plano pastoral do próximo ano, porque eu entendo que, chegando agora ao fim de um ano pastoral, devemos preparar o próximo ano, que começa em setembro, outubro. E isso deve estar preparado para começar. No dia 5 de outubro, o plano pastoral vai ser apresentado à Arquidiocese, onde Dom José Alves chegou em 2008. Antes foi Bispo Auxiliar de Lisboa e responsável pela Diocese de Porto Alegre-Castelo Branco. Um ministério que recebeu com surpresa depois de ter sido ordenado padre em 1966, onde foi pároco durante um ano e trabalhou muitos outros na formação. Um dos últimos projetos que dinamizou na atualidade e sempre neste âmbito formativo refere-se ao diaconado permanente. 18 candidatos preparam-se para ajudar na pastoral diocesana. Penso que esse grupo de diáconos permanentes vão dar um bom contributo para a evangelização do Alentejo. Mas considero que a grande preocupação aqui na Diocese de Évora continua a ser o que já era antes, a evangelização.
O Ministério de Dom José Alves, em Évora, fica também marcado pela criação do Seminário Redentoris Mater e pela instalação de duas congregações religiosas, as Monjas de Belém e da Fraternidade Arca de Maria. Neste setor, no entanto, a referência maior vai para a Cartucha. A única que existe em Portugal está em Évora, mas o seu futuro é incerto. O futuro da Cartucha, neste momento, penso que só Deus o sabe, não é? Nem eu, nem os cartuchos que aqui estão, naturalmente, nem os responsáveis pela Cartucha a nível mundial, neste momento saberão com exatidão qual vai ser o futuro. Desafios provocados por um estilo de vida contemplativo que marca a Arquidiocese de Évora. É nesse território que Dom José Alves faz intenção de permanecer depois do Papa aceitar o pedido de resignação dentro de um ano. O estudo da psicologia e o trabalho na formação marcam o percurso de 50 anos de ordenação de sacerdote de Dom José Alves. Padre há 50 anos, desde cedo tem por perto a psicologia. Pouco depois da ordenação, chegou a proposta para continuar os estudos. E a opção recaiu sobre um curso que não existia em Portugal. Em Portugal não havia este curso. Em Portugal não existia o curso de Psicologia nem de Sociologia. Não era proibido, mas também não era autorizado. Portanto, eram dois cursos que em Portugal ao tempo não existiam. E quem quisesse enverdar por esses estudos teria que fazê-lo forçosamente no estrangeiro, e eu filo em Roma, sim. Dom David de Sousa, arcebispo de Évora, na altura, fez-lhe a proposta para estudar, o que aceitou, concluindo o doutoramento em Psicologia. Dois saberes que foram recursos para o trabalho pastoral. Em alguns casos recorri diretamente, embora eu nunca me dedicasse assim a tempo pleno ao exercício. Nunca foi psicólogo clínico? Clínico, mas atendi muitas pessoas, ajudei muitas pessoas ao longo destes anos. E claro que a psicologia a mim me serviu e continua a servir nos conhecimentos que eu adquiri para o trabalho que eu faço e para o contacto que eu estabeleço com as pessoas. Sobre isso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, não é? Que me foi muito útil e continua a ser útil. Útil, mas com dimensões diferentes, porque ser padre e ser psicólogo não é a mesma coisa. O papel do psicólogo não se identifica de forma alguma com o papel do sacerdote, não é? Porque o sacerdote tem uma missão pastoral e espiritual que o psicólogo clínico não enquadra e não exerce, não é? O psicólogo olha para a pessoa, tenta ajudar a pessoa numa perspectiva científica, de acordo com aquilo que a psicologia nos ensina. O sacerdote pode valer-se também de conhecimentos de caráter psicológico, e se os tiver, muito bem, mas não é propriamente essa a sua função. A sua função é de um pastor e é de alguém que está a exercer uma missão de caráter espiritual. Antes de ser bispo, o percurso de Dom José Alves teve sempre por perto a formação, nomeadamente no Instituto Superior de Teologia, que ajudou a colocar em funcionamento depois de ter sido criado por Dom David de Sousa. Começou depois a estruturar-se e a funcionar autonomamente, com a minha colaboração também e de outros sacerdotes, concretamente o Dr. Eduardo Pereira, que foi comigo, o Manuel Madureira Dias, que ao tempo estava aqui, era professor de Teologia, e outros professores aqui na área, que demos corpo àquilo que hoje se chama Instituto Superior de Teologia, que um pouco mais tarde veio a ter uma sede própria, e isso permitiu que ele se autonomizasse em relação ao seminário. Instalações próprias e também objetivos formativos diferentes dos do seminário, nomeadamente pela aposta na formação dos leigos. Não se tratava apenas de formar futuros padres, mas era também necessário formar leigos. E para formar leigos, ou religiosas e religiosos, tinha que haver uma instituição própria para isso. E então o Instituto Superior de Teologia começou por dar essa resposta. Hoje continua a formar leigos, diáconos permanentes e seminaristas das dioceses de Évora, Beja e Algarve.
O último ano é na Universidade Católica Portuguesa a forma de garantir o reconhecimento civil e religioso dos seus estudos. O que no momento existe é um protocolo, que já tem mais de 25 anos, entre a Universidade Católica e o Instituto Superior de Teologia, de maneira que a Universidade, mediante determinadas condições que estão definidas nesse protocolo, depois reconhece os estudos feitos no Instituto e os alunos poderão concluir o seu curso de Teologia na Universidade. Coordenador e professor no Instituto Superior de Teologia, reitor no seminário, o percurso sacerdotal de Dom José Alves tem sempre por perto a formação de futuros sacerdotes. Não há dúvida que a formação dos futuros sacerdotes foi algo no qual eu me empenhei profundamente e que também deixou marcas na minha maneira de ser padre, não é? Quer fosse no seminário menor inicialmente, quer fosse aqui no seminário maior depois, mais tarde. A formação académica no Instituto de Teologia e a formação humana, espiritual e pastoral dos futuros sacerdotes foi uma marca muito profunda na minha vida, sem dúvida. Antes de ser nomeado bispo, há outro setor, a catequese, que liga Dom José Alves à educação, porque foi responsável pela formação dos catequistas de Évora. Marcas que determinaram o percurso do sacerdote, primeiro, e depois do bispo, que agora completou 50 anos de ordenação sacerdotal. Agência.eclésia.pt é este o portal informativo onde fica a par de tudo o que acontece na Igreja Católica. Agora preparamos já o próximo ano letivo na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Há várias propostas formativas e delas vamos falar com o Padre João Lourenço, que está entre nós também, Juan Ambrósio. Muito boa tarde. Obrigado por estarem connosco. No momento em que tudo caminha para as férias, vale a pena olhar já o desafio do próximo ano em termos letivos. A Faculdade de Teologia, com este nome, Teologia para Todos, quer com isto dizer que há várias propostas consoante também os níveis de interesse e objetivos formativos que as pessoas têm. O que há a destacar em termos de novidades para este próximo ano letivo? Ora, muito boa tarde. Exatamente, eu começaria pelo lema. Teologia para Todos. Há certamente ainda hoje muita gente que pensa que a teologia é uma coisa de clérigos, ou então, vá lá sendo um bocadinho mais benigno, de religiosos professos. Esquecendo que a teologia habilita para inúmeras tarefas e em diversos âmbitos, quer ao nível dos serviços ou dos ministérios que acontecem no espaço da Igreja, mas também dentro da sociedade. E há, exatamente hoje, a teologia traz mais-valia para muita gente no âmbito da comunicação, no âmbito dos serviços de ajuda social, no âmbito do ensino e, acima de tudo, no âmbito da formação pessoal, habilitando e capacitando para que haja outro horizonte de conhecimento, outra experiência vivencial e outras capacidades de exercício e de cultivo dos valores humanos e também, porque não, espirituais. E é isto um bocadinho, esta abrangência universalista que nós queremos exatamente destacar, romper um bocadinho aquelas fronteiras de pensar que a teologia é uma ciência mistagógica ou esotérica. Não, a teologia é, no fundo, a procura do conhecimento, mas também da aproximação e da experiência espiritual com Deus, partilhada e vivida na comunidade e ao serviço da sociedade. Portanto, eu, a este propósito, sublinharia uma coisa que me parece muito importante e que vem claramente nesta linha. Pensar esta reflexão da teologia e esta proposta do estudo da teologia, não simplesmente a partir das possíveis saídas laborais e profissionais, que são bastante mais do que aquilo que à primeira vista possa parecer, mas também a partir da categoria de linguagens que me permitem ler o mundo e construir o mundo e interceder e interdialogar com as
culturas, ou seja, como chaves de construção de cultura. E essa é uma coisa fundamental na teologia. Ela não é só produto da cultura, ela é também construtora de cultura. E, portanto, chave para ler a cultura e para edificar a cultura. E essa proposta parece-me ser hoje muito importante porque vemos que é preciso procurar outros caminhos e outras maneiras de construir o futuro. E nós queremos também marcar posição nesse caminho e nessas propostas. Alguns às licenciaturas, aos mestrados. Falando um bocadinho exatamente daquilo, quais são as propostas, nós temos, diria eu, propostas muito orientadas para aquilo que são o nível mais específico de formação base e aquilo que é já formação um bocadinho complementar. Embora, quando eu digo formação base, ela também está ao alcance de pessoas que possam procurar aprender teologia e acolher o ensinamento da teologia, mesmo já numa fase que não seja meramente aquela da juventude, já numa fase complementar. E há, de facto, temos cursos também que correspondem às disponibilidades, cursos dentro do espaço do horário laboral e também cursos dentro do espaço pós-laboral. Depois temos cursos de primeiro grau, ou seja, aqueles que apetrecham para, ou que dão a primeira graduação, como seja licenciaturas em ciências religiosas, que decorrem em tempo pós-laboral, e os cursos no mestrado integrado em teologia, que mais não é do que um curso que incorpora o fundamental dos parâmetros e dos instrumentos de análise filosófica e de ciências humanas para um bom conhecimento e um bom desenvolvimento do estudo da teologia. E depois temos cursos que se dirigem já a outras pessoas que não carecem de ter primeiros graus em teologia, que são os chamados mestrados em estudos da religião. E, portanto, que aceitam aqui pessoas vindas com outras graduações de outras áreas e que constroem um programa com uma orientação de caráter mais tutorial acompanhada, constroem o seu programa, realizam a sua investigação, apresentam as suas dissertações e aprofundam naturalmente determinados domínios de saber. Este é um programa muito interessante, que tem vindo a ser cada vez mais procurado, que esperamos poder até, com a criação que está neste momento em fase de acabamento, essa implementação de um instituto em estudos da religião, poder desenvolver ainda mais estas áreas e creio que é um âmbito de aprendizagem e de investigação muito convidativo, muito motivador. E depois temos os doutoramentos em teologia. Exatamente. Portanto... E dentro desta oferta há também a possibilidade de fazer recurso às novas tecnologias, não é? Ao ensino à distância, há formas das pessoas também fazerem a sua formação em casa, ainda à faculdade mais pontualmente. Juan Ambrósio, aqui, a nível de estudos bíblicos, também há uma enorme proposta, exatamente. Não são cursos de grau, são cursos destinados a um outro público, formação pessoal, formação de comunidades, formação de grupos, e então temos uma proposta já bastante grande a esse nível, em que as pessoas, a partir do online, podem fazer este itinerário, depois havendo momentos em que nos podemos encontrar face a face, mas são 3, 4 momentos ao longo do ano. Este ano temos a começar agora em outubro 3 grandes cursos. Um deles que já vem com alguma experiência, já vai ser feito há alguns anos, mas tem sido sempre procurado e, portanto, vamos continuar, porque é uma das temáticas que está em cima da mesa. Hoje em dia, pensamento social cristão, ou seja, uma proposta de um ano de estudo acerca do que é a reflexão na área da chamada doutrina social da Igreja. Esse curso vai abrir em outubro. Um outro curso que vamos para o segundo ano e que tem sido uma experiência muito positiva, que é no âmbito dos estudos bíblicos, chamamos-lhe o Mundo da Bíblia, e é um curso onde se faz um enquadramento histórico, social e cultural que nos permitirá depois ler os textos da Bíblia de uma outra maneira, mais aprofundada, tirando-lhe mais ainda o seu sumo. Tem sido uma experiência muito, muito interessante. Tem dado um trabalhão aqui ao professor João Lourenço, que tem sido realmente o grande construtor desse curso. Vamos
repeti-lo, fazendo os updates necessários, começará também em outubro, e vamos iniciar uma experiência nova, que é revisitar o Concílio Vaticano II, as grandes temáticas do Concílio Vaticano II, e tentar perceber como é que essas grandes temáticas evoluíram ao longo de 50 anos. Então, o Concílio Vaticano II, 50 anos depois, é essa a formação. E o objetivo é não simplesmente ver o acontecimento em si, o acontecimento que foi o Concílio, que é muito importante e que está hoje atualíssimo, mas ver como é que a reflexão foi evoluindo ao longo desses 50 anos. Em janeiro, depois, retomaremos de novo a formação dos voluntários em saúde, destinada a todas aquelas pessoas que trabalham nos hospitais, que visitam doentes. Fizemos essa experiência este ano, correu bem, com parcerias, e vamos de novo retomá-la. E temos uma novidade: vamos iniciar este ano uma nova linha de ação, que é fazer um curso relativamente curto de preparação para o Evangelista do Ano, ou seja, onde vamos dar formação às pessoas, também utilizando estas tecnologias e o presencial aí, para que as pessoas possam ter uma boa abordagem de iniciação e de enquadramento daquele que vai ser o evangelista que nos vai acompanhar ao longo do ano litúrgico. Muito bem, não tempo não nos permitir mais além, mas ficam muitos desafios para que as pessoas... E deixo um conselho, consultem as nossas páginas online, entrem na Universidade Católica, no site, na Faculdade de Teologia, e terão sempre uma informação muito atualizada, e atualizada. Com as etapas necessárias, com as épocas, com os períodos de candidatura, todas essas questões estão aí e podem naturalmente ajudar às escolhas e ao percurso a fazer. Certamente, muito obrigado. Ainda antes das férias, deixamos um convite para que vá pensando no regresso às aulas, no caso, à Faculdade de Teologia. Mesmo no fim, lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1, pelas 22h45. Boa tarde, boas férias, se for esse o caso.